Seminário de Adoração e Louvor, terceira parte, capítulo 6, a glória de Deus em nós e a adoração. O que é a glória de Deus em nós? Há diversos termos em hebraico que são traduzidos para o português como glória. Um dos principais é a refulgência da grandeza de Deus, que é chamada de glória, para o qual muitos usam a palavra Shekinah, mas a palavra Shekinah não se encontra na Bíblia. É um termo usado por rabinos, mas não é uma palavra que o Espírito Santo escolheu para estar na Bíblia. Entre as palavras mais encontradas na Bíblia, primeiramente está kabod. Você se lembra que os filhos do sacerdote Eli, que eram corruptos, no mesmo dia morreram ambos. Quando Eli escutou que os seus 2 filhos tinham morrido, ele caiu da cadeira. Estava velho e gordo e caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A nora do Eli, que estava grávida, na hora que ela ouviu a notícia, ela deu à luz e colocou o nome no filho de Icabod, significando foi-se a glória, porque a arca do Senhor fora tomada na batalha. Então a glória do Senhor se foi de Israel. Presta bem atenção agora e ouve bem. Kabod é o peso ou o valor intrínseco da dignidade das virtudes de Deus. Então, qual é o valor da dignidade dos atributos de Deus? Há alguma coisa que você possa comparar para dar o valor à santidade de Deus? Não tem, né? Nem mesmo o universo inteiro pode ser comparado com o valor que tem a santidade de Deus. Todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, toda a riqueza que há na criação não pode se comparar com o valor da dignidade das virtudes de Deus. Mas Deus revela para nós a sua glória. Ou seja, Ele revela a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, a sua pureza, a sua graça e outras. Então, todas essas coisas que Deus é e que Ele revela para nós são atributos ou perfeições de Deus. São características inerentes, intrínsecas do ser de Deus. Algumas delas, Deus as compartilha conosco. Nós dizemos que Deus comunica essas virtudes dele com a gente. Por exemplo, ele compartilha com a gente a sabedoria, o amor, etc. Vamos pegar a lista de Paulo, então. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Paulo lista aqui essas 9 virtudes que vêm de Deus. Deus é a fonte dessas virtudes. Elas não vêm do homem nem do diabo. Elas vêm de Deus, não vêm de nós. Vamos falar do amor que nós temos. Nós amamos de maneira egoísta, até mesmo em relação aos nossos filhos, porque ele reflete como a gente se sente bem ao cuidar dos nossos filhos e por tê-los como algo precioso que nos pertence. Quanto ao amor a Deus, também é um amor egocêntrico, porque a gente sempre fala que ama a Deus por causa daquilo que Ele nos dá, ou por causa de como a gente se sente, ou porque a gente não quer ir para o inferno. Mas o amar a Deus com um amor desinteressado, um amor que simplesmente pretende proclamar a glória de Deus, adorá-lo e exaltá-lo, só pode existir se Ele mesmo nos der, se Ele colocar esse amor na gente. Então, o propósito eterno de Deus é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Que o Espírito Santo viva essas virtudes da natureza divina em nós. Eu falei da lista de Gálatas 5, mas tem outra lista que Pedro nos dá em 2 Pedro 1, versos 3 a 8. Ouça bem. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Repare bem, Pedro está falando a mesma coisa do nosso chamado, da nossa vocação para ser como Cristo. E para nós trabalharmos a nossa salvação desenvolvendo essas coisas que são a imagem de Cristo. Estas virtudes são aquilo que Cristo é. Se você ler, meditar, orar e jejuar sobre essas duas passagens de Gálatas e de 2 Pedro, você vai ser muitíssimo, mas muitíssimo abençoado por estar dando prioridade de vida a ser conformado à imagem de Cristo. Eu enfatizei essa decisão porque a coisa absolutamente mais importante da nossa vida é ser conformado à imagem de Cristo. Capítulo 7. A imagem de Cristo e a adoração. Aqui nós estamos falando de adoração. Então, por que você está falando de imagem de Cristo? Porque se você não crescer para ser conforme à imagem de Cristo, você não adora com a adoração que Deus é digno de receber. Eu vou repetir. Eu estou dizendo que se você não trabalhar sério para desenvolver a imagem de Cristo em você, se você não trabalha com o Espírito Santo que está desenvolvendo a imagem de Cristo em você, então você não adora a Deus como Ele é digno. Pronto, falei. Você oferece um louvor que Deus não merece. Ou melhor dizendo, você não oferece o louvor que Deus merece. A sua adoração é como você convidar alguém muito especial para jantar na sua casa e você preparar a casa limpinha, cheirosa, tudo organizadinho, organiza a mesa, aquela música suave, a iluminação apropriada, tudo bem iluminadinho, tudo muito bonito. Você recebe seus visitantes, serve a mesa. Na hora que você destampa a comida, você revela que você está servindo um gambá morto, podre, cheio de vermes para o seu ilustre convidado comer. Que nojeira! Não é isso que você quer fazer com o seu culto a Deus, porque não é esse o culto que Deus merece, nem o que Ele deseja. Você quer trazer uma oferta agradável, de aroma delicioso, uma comida que encha a boca de água. É isso que você quer fazer. Você não quer trazer porcaria, nojeira para Deus. Usando as palavras de Isaías, você vai servir o jantar para os seus convidados e você bota um monte de trapos imundos na mesa. Trapos imundos eram trapos que o pessoal usava no lugar de papel higiênico e no lugar de absorvente higiênico que não havia naquela época. Imagina uns trapos cheios de sangue, de fezes, e você os deixa ali num recipiente tampado durante uns 4 ou 5 dias. Vai cheirar para você ver. É uma nojeira que não dá nem para falar. Desculpa eu falar dessa nojeira, mas você não pode oferecer isso para Deus. Você tem que trabalhar juntamente com o Espírito Santo para ser conformado à imagem de Cristo, para você poder viver uma vida de adoração da qual Deus é digno. Capítulo 8. O coração na adoração. Então, você precisa entender quem você é para você adorar a Deus. Agora, a adoração a Deus é uma atitude de vida. E a cada batida do coração, a sua mente a todo momento está ligada em adoração a Deus. Você é como um instrumento que é tocado sem parar. Mas não é como o símbolo que retine, como Paulo fala em 1 Coríntios 13. Não é um retinir vazio.
É você estar com o coração prostrado e cheio de gratidão, de regozijo, de alegria celestial na presença do Pai. É essa imagem de Jesus Cristo sendo implantada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas afeições, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas emoções e nas suas esperanças. Esta lista de 7 atributos que eu falei agora é o que a Bíblia chama de coração. Então, em diversas situações diferentes, a Bíblia menciona um ou outro, ou mais de um juntamente. Pensa no Salmo 19:14, que diz: "As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu." Espera, o coração medita? O coração não bombeia sangue? Então, o coração que a Bíblia está falando medita. Então você fala: ué, mas a minha meditação, os meus pensamentos estão no meu cérebro, é coisa da minha alma, não é do meu coração. Pois é, então, a Bíblia está chamando de coração. Então, pensa biblicamente. São os seus pensamentos, sentimentos, afeições, vontades, desejos, emoções e esperanças. Porque a gente adora ao Senhor também com os sentimentos. A gente põe o melhor do nosso amor naquilo que a gente está fazendo para o Senhor. Percebe? Adorar o Senhor não é ir naquele lugar que a gente chama de igreja e se sentar numa cadeira ali, ou então ficar em pé e cantar, ou até orar mecanicamente. Você lembra do café? Coração, alma, força e entendimento? Pois é, coração na adoração é isso. É adorar com a inteireza, a plenitude do nosso ser. Capítulo 9. Os louvores são orações cantadas. Nós não podemos pensar que louvar é simplesmente abrir a boca e cantar. Louvar, segundo a palavra de Deus, é ter uma atitude de oração profunda. Pensa na letra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Veja que você está invocando o nome de Deus. Você está falando com Deus. Este hino é uma oração. Reverência e temor filial são necessários como uma atitude do coração de trazer um prato cheiroso, um aroma delicioso diante de Deus, proclamando e manifestando a glória de Deus. Estamos cantando uma oração. Então, no nosso louvor, na nossa adoração a Deus, nós trazemos orações cantadas. Ou nós profetizamos uma palavra para a igreja de Deus. Profetizar, me entendam bem, não é dar profetada. Profetizar é falar a palavra de Deus para a igreja. A palavra de profecia é uma palavra bíblica que exorta, consola e edifica a igreja. 1 Coríntios 14:3. Por exemplo, quando termina o culto, após o pastor impetrar a bênção, vocês podem cantar a bênção araônica de Números 6, 24 a 26, ou a bênção apostólica, ou outra passagem bíblica usada como bênção. O que você estará fazendo? Você estará profetizando a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, falar a palavra de Deus sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, é profetizar a palavra de Deus que está na Bíblia, sem perder de vista o espírito de oração. Assim você estará verdadeiramente adorando ao nosso Deus. Capítulo 10. Se esvazie para ser enchido. Então, a adoração a Deus não é como você ir a um teatro e assistir uma peça teatral para se divertir, para entreter a sua natureza pecaminosa. Não é como ir a um cinema, não é como ir a um concerto de música, a um show de música. Você vai a um show onde os músicos tocam e cantores cantam e alegram a sua alma. Você fica feliz ali, bate palmas e se diverte. A adoração a Deus não é assim, mas é prostrar o coração.
Vejamos o Apocalipse 4. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que acontece com os anciãos, que eles se prostram diante de Deus de joelho no chão, com as mãos no chão, com o rosto no chão? Eles se prostram, eles lançam as suas coroas. A sua coroa é a sua dignidade, é tudo aquilo que você é e que você tem. Você se esvazia de tudo quando você entra na presença de Deus, porque você não está buscando a sua própria glória ali. Você não está procurando o seu próprio louvor. Você não está procurando a sua satisfação, você está procurando manifestar a glória, reconhecer a glória de Deus. Então, é por isso que lançar as coroas é lançar tudo aquilo que você é, toda a sua dignidade, todo o seu querer, todos os seus desejos. Você lança tudo e se esvazia para que Ele possa te encher. Conforme Efésios 5,18, que nos diz para sermos cheios do Espírito Santo. Ouviu isso? Está prestando atenção? Eu disse: se esvazie totalmente para que Ele possa te encher. Por exemplo, quando oferecemos cânticos ou orações no nosso culto de adoração, nós precisamos nos esvaziar para que Ele possa nos encher. Veja bem, Isaías viu o Senhor. Ele viu também os serafins voando de um lado para o outro e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória porque a glória do Senhor está manifesta em nós, quando o Espírito Santo vive as virtudes da natureza divina em nós. Ele vive Cristo em nós ao produzir as virtudes da natureza divina em nós. Isso não pode ser experimentado se estivermos cheios de nós mesmos. Só vamos experimentar isto quando nos esvaziarmos para sermos enchidos por Deus. Capítulo 11. Somos embaixadores de Cristo. Os reis da antiguidade, na época que Moisés escreveu o Gênesis,
Colocavam uma estátua deles nos lugares do domínio deles, para que as pessoas soubessem quem é o soberano naquele lugar, e tivessem temor ao rei e vivessem de acordo com o que o rei requeria deles. Em muitos lugares, o rei era também a lei. Então, o que o rei te dizia, você tinha que fazer. O faraó se dizia filho do Deus Sol, e ele dizia qual era a vontade do seu Deus para as pessoas. Então Moisés diz: não, não, não. Quem mostra a vontade de Deus e quem Deus é, quem mostra quem é o soberano nessa terra, somos nós, porque nós somos criados à imagem dele. Assim como o rei ou o imperador colocava as suas estátuas nos lugares do seu domínio, Deus nos colocou na terra para mostrar que Ele é o soberano, para que as pessoas, olhando para nós, vejam a glória de Deus. Então, nós somos como o farol que ilumina no meio da noite aos navegantes da escuridão, que reflete, que manifesta a glória de Deus. As pessoas olham para nós e veem Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos refletir aquilo que Jesus é para o mundo. Quando você cumprimenta uma pessoa, quando você faz um ato de gentileza para uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, ou simplesmente por olhar para uma pessoa, ela pode reconhecer Jesus em você. Sabia disso? Você pode perguntar se a pessoa precisa de uma oração, e você ora pela pessoa. Ou você abençoa a pessoa de alguma maneira. Você é Jesus para o mundo. Isso é adorar a Deus também. É servir ao Senhor e fazer a vontade dele. Agora, preste atenção. Tudo isto impacta diretamente na forma que eu cultuo a Deus. Capítulo 12. Como se preparar para o culto de adoração? Sobre a preparação para adorar, por exemplo, quando chegamos na igreja, no local do culto, às vezes estamos com muitos pensamentos, muitas preocupações. Às vezes a gente está com problemas, às vezes aconteceu um problema no trânsito, às vezes aconteceu problema na família, às vezes tem uma conta para pagar, às vezes tem uma situação de saúde. Às vezes pode não ter nada disso e a pessoa está simplesmente relaxada e distraída. Então, qual é o trabalho da gente? É preparar ambiente de adoração. A música que nos conduz à adoração. Tomemos como exemplo a música Vim para Adorar-te. A maioria das pessoas conhece este cântico e conhece a letra. Se você está tocando moderadamente, somente instrumental, com volume moderado, em intenção de criar uma atmosfera de adoração, a pessoa vai entrar nessa atmosfera de oração. E ela vai começar a meditar na letra, mesmo sem que você esteja cantando. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. Está entendendo? A pessoa já vai preparando o coração dela só de ouvir a música, mesmo sem a letra. Só de ouvir a música porque ela já conhece a letra. O coração dela já começou a ser preparado para a adoração. E existem muitos outros cânticos que podem ser tocados assim para criar uma atmosfera de adoração. Muitas igrejas já possuem o hábito de, ao chegar, se ajoelhar e orar, e já consideram isso parte da liturgia. Eu vejo isso com muitos bons olhos, porque o Salmo 108 diz: Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. O que está este salmo dizendo? Isso é você se preparando para o culto de adoração ao Senhor. Como você se prepara? Uma vez eu vi um pastor falando que ele se prepara muito para vir para o culto. Eu pensei, oba, ele vai falar coisa boa. Comecei a prestar uma atenção melhor no que ele ia falar. Ele falou que ele para na frente do espelho, ele olha o cabelo dele, se a barba está bem feita, ele olha a gravata, ele vê se a camisa está bem passadinha, o terno dele, se não tem nenhuma sujeirinha. Aí eu pensei, rapaz, ele está se preparando para um culto ou para um desfile de moda? Eu esperava que ele fosse falar que ele jejuava, que ele orava, que ele meditava na palavra, que ele fazia um pré-culto, se preparando para vir oferecer um culto a Deus. E o homem vem me falar que a preparação dele era olhar o cabelo, a gravata dele. Misericórdia.
Não que fazer isso seja errado. É bom, especialmente para as mulheres, olhar como está o cabelo, o vestido e tudo mais. Você não quer aparecer de qualquer jeito, desleixado para cultuar ao Senhor. Mas o que foi que o Senhor falou para o Samuel quando ele estava pensando em ungir os irmãos de Davi? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Muito mais importante é o seu coração estar preparado para a adoração. Então, é bom para os irmãos também que estão ouvindo essa mensagem que, ao vir para a igreja, já no seu carro, venha ouvindo hinos e cantando cânticos tais como vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tenha uma seleção, um playlist de cânticos que são preparatórios para preparar o seu coração para adorar a Deus. Venha para o culto orando. Mas, quanto à equipe do Ministério de Louvor, já tenham sempre estes cânticos e hinos preparados para que as pessoas, ao chegar na igreja, já encontrem aquela atmosfera de adoração. Já ouçam aqueles cânticos sendo tocados, que tem essa letra, que já é um convite para a adoração, e a pessoa já se sinta com vontade de se ajoelhar e orar e preparar o seu coração para a adoração ao Senhor. Isso é a preparação da atmosfera de adoração. Agora, quando você começa a adoração, normalmente a liturgia que eu mais gosto e que eu entendo que é bem bíblica, começa o culto com fervorosa exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem, primeiramente, um convite à adoração, que normalmente lemos um salmo ou outra parte da Bíblia que nos convoca a adorar a Deus. Em seguida, número 2, uma oração de exaltação e adoração ao Senhor Jesus. E logo em seguida, a gente já entra no número 3, que são cânticos de exaltação gloriosa ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, a exaltação de Jesus Cristo não é cantar música morta, não. É exaltar mesmo. É com poder, é manifestar o cântico com energia, com as palavras bem pronunciadas. Tudo isto depende do preparo que fazemos antes de chegarmos no culto para adorar. Capítulo 13. A música nos prepara para a presença de Deus. Nós estamos falando do louvor, da música na adoração a Deus. Primeiramente, a música na adoração é como um instrumento que nos prepara para a presença de Deus. Não se trata, portanto, de entretenimento, nem de diversão, nem de performance artística. Os músicos e cantores estão na frente da igreja não para meramente produzir música, mas sim para produzir adoração. E assim, a música que facilitará a adoração da igreja a Deus. A música na adoração é um meio de expressar a palavra de Deus para as nossas almas e de expressarmos-nos para Deus. Ela é um veículo portador da mensagem santa. A música também ajuda a preparar a nossa alma, o nosso coração para ouvir a voz de Deus, especialmente quando ela contém a palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16, parágrafo 3, diz: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. E capítulo 16, parágrafo 2 diz: estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Reflitam nisso. Por isso, a música de adoração aceitável a Deus deve vir do Espírito Santo e da Palavra de Deus, porque a natureza humana, caída e pecadora, é fortemente influenciada pelo diabo, inimiga de Deus e hostil contra Deus. Por isso, não se pode adorar a Deus com produtos da natureza humana caída, que jaz no poder do maligno. As obras produzidas pela natureza humana caída e pecadora, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, são trapos imundos diante de Deus e inapropriadas para adoração a Deus.
Não devemos adorar a Deus de maneiras não aceitas por Ele, como o fizeram os sacerdotes Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho na presença do Senhor e, por fazer isso, foram fulminados na presença do Senhor. Por isso, considere bem a atitude do teu coração e aquilo que você está oferecendo ao Senhor em adoração. O profeta Eliseu, antes de profetizar, pediu: trazei-me um tangedor. Porque quando alguém tocava a harpa, o coração dele se preparava para receber a presença de Deus, para o Espírito Santo falar com ele. Quando o rei Saul estava possesso por demônios, Davi tocava a harpa e o demônio saía dele. Então, a música pode ser também portadora do poder de Deus, mesmo que seja somente instrumental, especialmente quando a letra é bíblica, dependendo de como o Espírito Santo se mova enquanto a música está sendo ministrada. Deus se comunica através da música também. Deus ordenou a criação da música para manifestação e proclamação da glória dele, e ela é um dos elementos encontrados nas Escrituras no culto a Deus. Portanto, precisamos ser criteriosos na escolha daquilo que vamos cantar ao Senhor em seu culto. Capítulo 14. A função da letra da música. A letra da música na adoração deve ser oriunda da palavra de Deus, pois o Senhor Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, a palavra de Deus é a verdade que o Espírito Santo usa juntamente com a fé para a nossa santificação. Ideias humanas não produzem santificação. Então, a letra da música que nós cantamos deve ser da palavra de Deus, porque nós não queremos chegar diante de Deus e trazer trapos imundos da nossa natureza para Deus, trazendo as nossas próprias ideias. Deus nos ensina na sua palavra as ideias que Ele quer que nós expressemos como manifestação da sua glória. Muitas igrejas hoje em dia cantam músicas com ideias humanas, coisas que não deveriam estar sendo cantadas na presença de Deus. Avaliem bem a letra que vocês estão cantando, porque quando vocês estão cantando, aquilo ali é uma oração musical. Considere o seu canto como uma oração musical que comunica a verdade de Deus de maneira a conformar-nos à imagem de Cristo, a produzir santidade e obediência. Em uma oração, Deus pode falar com você, você pode falar com Deus, e particularmente no cântico, você pode ministrar a palavra de Deus para as outras pessoas na comunidade, na igreja local. Então, é ministrar a Deus, é ministrar à igreja de Deus, é ser ministrado. Mas o conteúdo a ser ministrado deve ser a palavra de Deus, não ideias humanas. Porque ideias humanas não produzem a imagem de Cristo. Você está me entendendo? Está ficando claro isso? Eu quero que você entenda muito bem isso para você não se encontrar levando trapos imundos à presença de Deus. Há cânticos evangélicos, desculpa a sinceridade, mas eu vou falar. Há muitos cânticos evangélicos que são verdadeiros trapos imundos, ideias da natureza humana. Mas nós precisamos cantar a palavra de Deus. Temos tantos salmos, tantas passagens das Escrituras que já foram convertidos em melodias lindas. Aí a pessoa fala assim: ah, mas essa música é antiga. E daí? A palavra de Deus é mais antiga do que essa música? Então, o que você quer cantar é a verdade, não somente o que é novo. Se for novo e for a verdade da palavra de Deus, está ótimo. Mas se não for novo e for a palavra de Deus, podemos cantar sim. Temos tantos salmos que já foram gravados pelos Vencedores por Cristo, um dos grupos musicais que renovaram o estilo da música cantada pela igreja sem perder seu compromisso com a palavra. Me lembro do Salmo 47, Salmo 96, Salmo 98. A lista é longa, são muitos.
Asaf, Ademar e muitos outros gravaram cânticos com letras bíblicas. Há cânticos em passagens do Novo Testamento, coisa linda de você cantar. Porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Que maravilha cantar a palavra de Deus! Louvar é cantar a palavra de Deus. O louvor no culto é uma oração musical. Como um rio leva um barco, a música leva a palavra. A música é um veículo para a ministração poética da palavra de Deus. Capítulo 15. Expressão corporal. A expressão corporal deve ser muito cuidadosa. Há igrejas que colocam danças, coreografias e tudo mais. Mas a Bíblia não coloca essas coisas no culto de adoração ao Senhor. Aí a pessoa diz: "Ah, sim, está na Bíblia sim, pastor." Eu não disse que não está na Bíblia. Eu disse que a Bíblia não as inclui no culto de adoração ao Senhor. Há diferentes narrativas na Bíblia. Procissões, como Davi conduzindo a arca, celebrações, festas e outros eventos que não eram o culto corporativo solene de adoração ao Senhor. Os elementos do culto de adoração ao Senhor estão bem expressos nas Escrituras e sistematizados no princípio regulador do culto, no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. E há muitos livros escritos além daquele capítulo, detalhando aquilo que Deus requer que seja incluído no culto de adoração a Ele e a maneira que Ele deseja ser adorado. Então, nós precisamos saber adorar. E por isso é muito importante você estudar bem o capítulo 21 da Confissão de Fé. Aliás, todo crente deveria saber de cor e entender toda a Confissão de Fé. Não somente saber de cor, mas entender também. Porque a Confissão de Fé é um excelente resumo didático do sistema doutrinário ensinado na Bíblia. Então, a expressão corporal com danças, com coreografias, podem ser eventos separados. Pode haver eventos artísticos, eventos evangelísticos, eventos de natureza diferente do culto de adoração ao Senhor, onde estas formas de expressão possam ser usadas. Mas a Bíblia não coloca essas coisas no culto ao Senhor. Não quer dizer que elas não possam existir. Elas só não pertencem ao culto de adoração ao Senhor. Às vezes você está tocando uma música mais ritmada e o seu corpo quer fazer uns movimentozinhos. Eu não vejo problema nisso. Agora, a pessoa que sai no meio da igreja rodopiando, dançando e fazendo os maiores corrupios lá, isso aí já não pertence ao culto também. Porque a Bíblia não prescreve isso como parte do culto de adoração ao Senhor. Às vezes a pessoa vem do candomblé e quer fazer coisas dentro da igreja que fazia lá no candomblé. Não é assim. A adoração ao Senhor é de acordo com o que Deus prescreve na Sagrada Escritura. Então, não é que você tenha que ser uma estátua engessada. Algum movimento, sim, é permitido, desde que você não comece a divergir e se desviar do propósito principal de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com reverência e temor. Porque aí já não pertence ao culto do Senhor. O culto do Senhor é o coração conectado no céu para a adoração chegar ao trono do Senhor. Não é distração, não é entretenimento para a pessoa ficar dançando e rodopiando e dando corrupios no meio da igreja. Isso aí pertence à natureza caída, influenciada por Satanás, que quer buscar satisfação nestas coisas terrenas. Isto não cabe no culto do Senhor. Capítulo 16. Aplausos e palmas.
Eu vou ser cuidadoso com as palmas, porque palmas não podem virar diversão, entretenimento e palmas não pode se institucionalizar na igreja. Às vezes a gente usa as palmas para ritmar, como percussão. Há cânticos que praticamente pedem palmas. O Salmo 47 convoca a bater palmas. Em músicas israelitas é comum o uso das palmas para ritmar. Então, é possível e permitido usar as palmas como instrumento para apoiar o ritmo em cânticos de júbilo, mas a gente tem que tomar o cuidado de não perder o objetivo, que é a adoração ao Senhor, que é a exaltação ao nome do Senhor e que é a manifestação da glória do Senhor. Quanto a aplaudir, se acontecer de aplaudir, convém aplaudir somente o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aplaudir as pessoas num culto que é para o Senhor, eu vou dizer que nunca cabe, porque o culto é para o Senhor. Pode até ter uma circunstância que caiba aplauso por alguma coisa que o Espírito Santo operou através de um irmão ou irmã, mas isso nunca no culto de adoração. Então, nós podemos expressar adoração ao nosso Senhor Jesus com as palmas, conforme o Salmo 47. Mas lembre, esse salmo não trata do culto especificamente. O objetivo do culto é adorar o Senhor nosso Deus com reverência e temor filial. A Ele toda a glória, poder, domínio e majestade pelos séculos dos séculos. Amém.